Chaitanya Charitamrita de Srila Krishna Das Kaviraj Goswami por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Madhya Lila 11. Os passatempos do Veda Kirtana de Shri Chaitanya Mahaprabhu, verso 118. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jadi Pashrandi Javana Sya Vaishnavaya Tata Shana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Jadajam Manudrinati Bhagavan Atma Bhavita Sajati Matin Loke Vedecha Parinishchitam. Quando alguém recebe inspiração do Senhor, o qual se encontra no coração de todos, ele não liga para os costumes sociais ou para os princípios reguladores védicos. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Narada Goswami deu esta instrução ao rei Pratinabarhi em relação à história de Puranjana. Sem a misericórdia da Suprema Personalidade de Deus, ninguém pode desvencilhar-se das atividades fruitivas que estão sob a jurisdição dos Vedas. Mesmo personalidades como o Senhor Brahma, o Senhor Shiva, Manu, os Prajapatis encabeçados por Daksha, os 4 Kumaras, Mariti e até o próprio Narada não puderam receber adequadamente a misericórdia motivada do Senhor. Tabirajata Kila Aiti Taliti Aila Kashimishra Padicha Patra Dunre Anaila. Depois disso, o rei Prataparudra desceu do terraço do seu palácio até o térreo e mandou chamar Kashimishra e o comandante do templo. Prataparudra Agyadila Seiduijani Prabhusthaneyasi Yachena Jata Prabhuragani Savai Swachanda Vasha Swachanda Prasada Swachanda Darshana Karaiha Nahijena Badha. Então Maharaja Prataparudra disse tanto a Kashimishra quanto ao comandante do templo: vede que todos os devotos e associados de Shri Chaitanya Mahaprabhu tenham instalações confortáveis, praçada em abundância e boas condições de fazerem visitas ao templo, e assim não lhes falte nada. Prabhuragya Palihadumre Swavadanahana Agyanahita Bukariha Ingita Buddhiya. Devemos cumprir com todo o cuidado as ordens de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Mesmo que o Senhor não dê ordens diretas, é nosso dever satisfazer seus desejos, simplesmente compreendendo o que ele tem em mente. Etabalivida Yadila Seidu Ijani
Vaishnava Milani. Dizendo isto, o rei deu-lhes permissão para partirem. Sarvabhauma Bhattacharya também foi para ver todos os Vaishnavas reunidos. Gopinathacharya Bhattacharya Sarvabhauma Durirahi Deke Prabhura Vaishnava Milana. A uma certa distância, tanto Gopinathacharya quanto Sarvabhauma Bhattacharya observaram o encontro dos Vaishnavas com Shri Chaitanya Mahaprabhu. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 10, verso 23, os passatempos do Senhor Ramachandra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Evam Shibandhanu Shisandhita Utsasarja. Evam Shibandhanu Shisandhita Utsasarja. Bhanam Savajam Ivatadri Dayam Bibeda. Bhanam Savajam Ivatadri Dayam Bibeda. Swashri Vamam Dashamukhairiyapatadvimana. Swashri Vamam Dashamukhairiyapatadvimana. Daheti Jalpati Jane Sukriti Varita. Daheti Jalpati Jane Sukriti Varita. Evam Shipam Danusi Sanditam Utsasarjam. Evam Shibam Danusi Sandita Utsasarja. Bhanam Sabrashanam Brasham Ivatadridayam Bibida. Bhanam Savajam Ivatadridayam Bibeda. So Sri Bhanam Dasamukai Nyapatat Bimana. Swashri Vamam Dashamukhairiyapatadvimanat. Daheti Shalpati Jahet Sukriti Varita. Daheti Jalpati Jane Sukriti Varita. Evam Shipam Danusi Sandhita Utsasarja. Bhanam Savajam Ivatadridayam Bibeda. Swashri Vamam Dashamukhairiyapatadvimana. Dhaveti Jalpati Jane Sukriti Varita. Evam Shipandanushi Sandritam Utsasarja. Evam Shibam Dhanushi
sandhita utsasaja Balam sabrajam vivatadridayam viveda. Banam savajram ivatadridayam viveda Swashrigivamanda shamukai apata vimana. Swashrivanam dashamukailya patadvimana Daheti dapati janeshu kriti vagrikta. Dhameti japati janesu kriti varita. Tradução, vamos repetir, por favor. Após repreender Ravana, Após repreender Ravana com essas palavras, o Senhor Ramachandra o Senhor Ramachandra fixou uma flecha em seu arco, fixou uma flecha em seu arco, apontou para Ravana apontou para Ravana e disparou a flecha, que trespassou o coração de Ravana, como um raio. Ao verem isso, os seguidores de Ravana fizeram um som tumultuoso, gritando: oh não, oh não! O que aconteceu? Enquanto Ravana, vomitando sangue por suas 10 bocas, caía de seu aeroplano, assim como um homem piedoso cai dos planetas celestiais em direção à Terra, quando se esgotam os resultados de suas atividades piedosas. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. No Bhagavad Gita 9:21, afirma-se que Shime Punye Vacha Lokam Vishyanti, quando os resultados de suas atividades piedosas se esgotam, aqueles que desfrutaram nos planetas celestiais caem novamente à Terra. As atividades fruitivas deste mundo material são tais que, quer alguém haja piedosa ou impiedosamente, ele deve permanecer no mundo material, preso a diferentes condições, pois nem as ações piedosas, nem as ações impiedosas podem libertar alguém, tirando-o das garras de Maya, que se lhe apresentam sob a forma de repetidos nascimentos e mortes. De alguma maneira, Ravana ascendera à elevada posição de monarca de um grande reino, com acesso a todas as opulências materiais. Porém, devido ao seu ato pecaminoso, que consistiu em raptar Mansita, todos os resultados de suas atividades piedosas foram destruídos. Se alguém ofende uma grande personalidade, especialmente a Suprema Personalidade de Deus, ele, na certa, torna-se a pessoa mais abominável, desprovida dos resultados de atividades piedosas. Qualquer pessoa terá de cair como Ravana e outros demônios. Portanto, aconselha-se às pessoas
que transcendam todas as atividades piedosas, tanto as atividades piedosas quanto as impiedosas, e permaneçam em estado puro, livres de todas as designações. Sarvapadi Nirmuktam Taparapena Nirmalam. Quando alguém se fixa em serviço devocional, coloca-se acima da plataforma material. Na plataforma material há posições superiores e inferiores, porém, quando alguém está acima da plataforma material, fixa-se sempre em posição espiritual. Sarunam Samati Chaitam Brahmabhuyayakapade. Ravana, ou aqueles que o copiam, podem ser muito poderosos e opulentos neste mundo material, mas a posição deles não é segura, porque, afinal de contas, estão atados aos resultados de seu karma. Karmana Daiva Netrena. Não devemos esquecermos de que dependemos inteiramente das leis da natureza. Prakrite Kriyamana Gunai Karmani Sarvasha Ahankara Vimudatma Kartaham Itimanyate. Confusa, a alma espiritual que está sob a influência dos três modos da natureza material julga-se autora das atividades que, de fato, são executadas pela natureza. Bhagavad Gita 3:27. Ninguém deve orgulhar-se de sua elevada posição e agir como Ravana, julgando-se independente das leis da natureza material. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraye Shri Chaitanyam manobhistam vistapitham Jena bhutale swayam rupakadat mahyam dadati swapadantika. He Krishna karuna sindhu dinabandhu jagatpate gopesha gopika kanta radha kanta namostute. Evam Shipandanu Sisandhita Utsasaja Bhanam Savajam Vivatadridhayam Vibheda Swashri Vamanda Shankainyapatadvimana Dhariti Jaupati Janesu Kriti Varita. Após repreender Ravana com estas palavras, o Senhor Ramachandra fixou uma flecha em seu arco, apontou para Ravana e disparou a flecha, que trespassou o coração de Ravana como um raio. Ao verem isso, os seguidores de Ravana fizeram um som tumultuoso, gritando: "Ah, não! Ah, não! O que aconteceu? O que aconteceu?" Enquanto Ravana, vomitando sangue por suas 10 bocas, caía de seu aeroplano, assim como um homem piedoso cai dos planetas celestiais em direção à Terra, quando se esgotam os resultados de suas atividades piedosas. Bom, Shine Punya, Marcha Lokam Shanti. Se nem atividades piedosas, que é a melhor coisa que alguém pode fazer nesse mundo, nesse corpo como ser humano, é a solução, o que mais poderia ser? O que mais poderia ser?
Porque Krishna fala que as atividades piedosas é a melhor coisa que alguém pode fazer aqui, em termos materiais. Mas se nem isso é a solução, o que mais que alguém pode fazer? Que isso fique bem claro. Por exemplo, Chaitanya Charitamrita conta esse passatempo com o Senhor Brahma. O Senhor Brahma, alguém atinge a posição de Brahma por ser o maior dos Sukritiva, o maior. Só quando alguém é muito piedoso mesmo, o mais piedoso do universo particular, ele tem a possibilidade de nascer como um Criador, como um Brahma. Essa Vibilancha, essa alma, recebe essa dádiva de ser um Brahma. Então, quer coisa mais elevada que isso? É o Criador. Por quê? Porque dentre todas as almas que estavam condicionadas, aquela alma foi a mais piedosa. Aí ocupou uma posição de Criador, de Brahma, um posto. E nós vemos pelo Sri Chaitanya Charitamrita, Shri Krishnadas Kaviraj Goswami explicando e Prabhupada corroborando. Os Brahmas também têm diferentes nomes, assim como nós temos, né? Um posto não é um nome, é uma posição. E o posto de Criador, a posição de Brahma, de Criador, é uma posição, não é um nome. Aí o nosso Brahma, glorioso Brahma de 4 cabeças do nosso universo, aqui em particular, foi fazer uma visitinha para Krishna em Dwaraka. Fazer uma visita para Krishna em Dwaraka, e chegou em Dwaraka, no portão, os porteiros que passam. Quem é o Senhor? O Senhor está querendo falar com Krishna? Quem é o Senhor? Já começou assim, né? Poxa, quem sou eu? Fala que é o Brahma que está aqui. Brahma. Foram lá e disseram, Krishna, tem um tal de Brahma aí querendo falar com o Senhor, te visitar aí, fazer uma visita. E Krishna falou. Mas pergunta quem é ele? Qual que é o nome dele? Aí voltaram, Krishna está querendo saber que Brahma. Como assim que Brahma? Eu sou o Brahma, o Criador. Aí, deixa eu falar, tá bom, manda o Brahma entrar. Brahma entrou. Pois não, prestou as reverências para Krishna. Krishna reciprocou dentro da ética mais elevada que existe, né, entre pessoas de primeira classe, Vaishnavas, tudo certinho, mas aí, Brahma, que te traz aqui? Não, quero fazer uma dúvida com o senhor, mas antes eu queria saber, perguntar, o senhor perguntou que Brahma, que eu era, que eu sou, que Brahma, eu sou Brahma. E Krishna riu assim, olhou para ele e falou, por acaso tem mais Brahmas? Aí Krishna sorrindo assim, simplesmente
entrou por alguns segundos em meditação, e esse segundo de meditação chegaram ali junto com esse Brahma, nosso aqui de quatro cabeças, outros Brahmas de 4 cabeças, Brahmas de 10 cabeças, Brahmas de 100 cabeças, Brahmas de 1000 cabeças, Brahmas de 10.000 cabeças, Brahmas de 100.000 cabeças, Brahmas de 1 milhão de cabeças e o Senhor Brahma ficou olhando e todo mundo se reverenciando e os elmos todos fazendo aquele som tumultuoso de tantas cabeças se prostrando, todo mundo se cumprimentando e centenas de Senhor Shiva, todo mundo ali presente, né? Muitos Shivas, todos esses Brahmas, e o Senhor Brahma ficou ali no cantinho assim olhando, e assim, depois tem um desfecho, que é só uma lição que Krishna está dando para a gente, que nós somos tão insignificantes que qualquer resquício de orgulho nosso é um impedimento para o avanço na compreensão da verdade absoluta, porque nesse universo cósmico material, se até o Criador, a pessoa mais piedosa do universo, é uma alma condicionada, está condicionado ali. O que dizer do restante? E Krishna é tão poderoso, tão expansivo, tão completo, que por maior que alguém seja, o que é um Brahma de 4 cabeças perto de um Brahma de 1 milhão de cabeças? Mas o que é um Brahma de 1 milhão de cabeças perto de Krishna? Poxa, esse é um bom exemplo, porque o que é um homem muito poderoso, rico, opulento nesse mundo perto do Senhor Brahma? Não é nada. Então, de onde a gente tira tanto orgulho, tanta arrogância? De onde? Da ignorância. Por ignorância. Por pura ignorância. Nós temos que entender que, por mais elevada que alguma pessoa possa se tornar nesse mundo, ele é simplesmente insignificante. Por mais que alguém faça a coisa mais certa nesse mundo, que é ser piedoso, que é ser caridoso, é bom, isso tem que ser mesmo. Ainda assim, o resultado dessa atividade não salva ele. Ele está preso numa condição superior, numa cadeia com muita mordomia, os planetas celestiais, mas está preso como Indra. Como Indra. Falamos do rei do céu, do Criador. Agora falamos do rei dos céus. Prabhupada também explica, contou esse incidente aí. O rei dos céus, Indra, tem que ser muito piedoso para se tornar o rei dos semideuses. Tem que ser muito piedoso. Porque o rei dos semideuses é a pessoa mais opulenta dentro do universo cósmico material. Não é a opulência que todo mundo quer? Riqueza, força, beleza, não são as qualidades de Krishna que todo mundo quer? O senhor Indra tem, que é outro posto, que a alma consegue chegar até lá por causa de atividades piedosas. É o posto principal dentre os mais poderosos e opulentos. É o rei dos planetas celestiais. É o governador do universo cósmico material inteiro.
O senhor Indra. E Prabhupada, o senhor Chamas Caridade Goswami conta, e o senhor Prabhupada explica aqui uma vez, Indra, porque Indra é muito luxurioso, ter poder, ser piedoso, não lembra ninguém, não é pureza nenhuma. Não é pureza. Então, supostamente, está na bondade. Mas o que é a luxúria? É paixão. Que leva à ignorância. Não é assim que a gente aprende que os modos se mesclam? Né? É assim. Purusha Prakriti Jambhukte. A ligação com os modos da natureza material que coloca a alma condicionada em diferentes situações materiais. O desejo de desfrutar de bondade, paixão e ignorância. Né? Então, a única maneira é não ficando sujeito aos modos, mas até esses semideuses estão sujeitos. O rei dos céus está sujeito. Krishna explica isso no Bhagavad Gita. E essa associação com os modos é a causa do enredamento em diferentes situações. Karananguna Sangwasya. A associação com os modos da natureza material faz com que a alma experimente Sadasat, Jana, Joni, Janasu. Experimente nascimentos em situações favoráveis ou desfavoráveis nas 8.400.000 espécies. Experimente o bom e o ruim, a posição favorável e a posição deplorável, em todas as camadas possíveis. Nas 8.400.000 espécies de corpos, a alma que não tem nada a ver com isso tem que experimentar o bom e o ruim, o bem e o mal, sadasá, nascendo assim, Joni Janasu, essas diferentes situações. Por quê? Porque não transcende os modos da natureza material. Purusha é a alma, Purusha Prakriti Stohi. Mas está querendo desfrutar dos modos da natureza material, tem que entrar em corpos adequados com os modos da natureza material. É muito sério isso aí. Então, supostamente é a melhor posição, o piedoso vai desfrutar de bondade, mas a bondade está mesclada com paixão e ignorância sempre nesse mundo. E aqui vamos ver a prova. O maior exemplo de alguém que está na bondade é o Senhor Indra, o rei dos céus. E o rei dos céus, contaminado por paixão, caiu em ignorância. O Senhor Indra, luxurioso, o rei dos céus, fez sexo com a esposa de um grande sábio. O grande sábio amaldiçoou o Senhor Indra. É assim, é? Só porque você se acha superior, você acha que pode ficar com a minha mulher? Natural de demônio. Ravana achou que era superior e pegou a esposa do Senhor Ramachandra, Sita Devi, a deusa da fortuna. Aí, foi a ruína dele. Aí foi a ruína do Senhor Shiva, ou do Senhor Indra. Aí, o que aconteceu? Ele ficou... Porque as escrituras falam que quando você faz sexo com a esposa de um superior, você é acometido de lepra. Isso é o que faz muito Shastra. Câncer de pele, lepra. O
corpo do senhor Indra ficou cheio de furúnculos, cheio de buracos, saindo pus, sangue, na verdade saindo menstruação, de todos os buracos que apareceram no corpo do senhor Indra. Imagina que deplorável essa situação. Ficou com o corpo cheio de buracos, saindo pus e sangue dos buracos do corpo dele, devido à maldição lançada pelo esposo da mulher que o senhor Indra achou que podia fazer sexo com ela, porque ele é o rei dos céus, quem pode pará-lo? Kamesha Krodesha Rajaguna Samudbhava Ashamabha Vijayanamiva Ihabairina. Krishna fala, Shri Bhagavan Vacha. É unicamente a luxúria, Arjuna. Krishna diz, Bhagavan, é unicamente a luxúria, Arjuna, que nasce no contato com os modos materiais da paixão. Essa luxúria logo se transforma em ira. Kama Esha, Kroda Esha. Kama, luxúria e Kroda, ira. Paixão e ignorância, que é o inimigo pecaminoso desse mundo que tudo devora, que tudo destrói. Então, depois, com pena do senhor Indra, o sábio fez um arranjo, o senhor Brahma, o senhor Shiva deram socorro para ele e fizeram com que todas essas feridas, todos esses furúnculos onde vazavam constantemente essas secreções do corpo dele, se transformassem em vaginas. E ele tem o corpo cheio de olhos, porque eles transformaram essas vaginas em olhos. Por isso que o senhor Indra tem o corpo cheio de olhos. O corpo inteiro dele é cheio de olhos. Esses olhos eram furúnculos, que eram vaginas, que se transformaram em olhos pelo perdão do sábio ao delito que ele havia cometido. Mas o que é isso aí? Ignorância, luxúria, paixão. Então o rei dos céus não está livre. Quem pode dizer que está? Shine Punye Martya Loka Vishanti quer dizer que no mundo celestial, quem reside lá é quem foi muito piedoso. Por ser piedoso, se entra nos planetas celestiais. Só que a piedade material, a caridade material, a bondade material, punya, essas atividades piedosas que vão se acumulando no karma, elas vão sendo gastas. Elas vão sendo, é como se fosse uma poupança que você vai usando ela. Está nos planetas celestiais, mas elas vão sendo consumidas. E a hora que acabam, tem que cair de novo nos planetas intermediários de Martya Loka para Madhya Loka, os planetas celestiais do céu material, os planetas intermediários de Swarga para Madhya. E se vacilar, cai até para Adha Loka, os planetas inferiores ainda, infernais. Qual é a segurança? Isso nós estamos falando da coisa mais elevada, dos mais elevados. Estamos falando de uma pessoa piedosa, religiosa, bem-sucedida, rica, famosa aqui desse mundo. Não, estamos falando de pessoas que alcançaram o supra-sumo possível de se alcançar dentro da jurisdição material.
Não é qualquer pouca coisa, não é qualquer uma. Quando os resultados de suas atividades piedosas se esgotam, aqueles que desfrutaram nos planetas celestiais caem novamente à Terra. Por isso que uma vez o Prabhupada falou assim, conversando com os devotos, que muitos de vocês já podem ter sido até brahmas, criadores, agora estão assim. E quantos que não podem ter sido Indra, que são postos para as almas que estão um adiante e um adiante, subindo e descendo na roda do Sansara, de acordo com suas atividades, de acordo com sua ligação aos Sagunam, Samatita e Brahmapuya Kalpate. Por que alguém tem que transcender os modos da natureza material? Essa foi a ordem de Krishna. Porque se não se transcender, ou você vai ter que nascer para desfrutar, ou vai ter que nascer para sofrer, dependendo da atividade. Se for piedosa, para desfrutar; se for ímpia, impiedosa, para sofrer. Então, por isso que a única atividade segura, não existe segurança nesse universo cósmico material, é a transcendência. E a única atividade transcendental é o serviço devocional. Por isso que Krishna falou: Mancha Vyogya Vicharena Bhakti Yogena Sevate. Bhakti Yogena Sevate. Só um serviço devocional não tem ligação com resultados ruins ou bons. Por quê? Porque o que o devoto faz, ele não faz para ele faz para Deus. Ele faz para Krishna. Então, nessa atividade, não existe reação para ela. Então, Krishna fala nesse verso: quando alguém começa a executar serviço devocional, livre de resultados frutivos, livre de desejos pessoais, de expectativas pessoais, materiais, desejo de desfrutar de alguma forma daquela ação, quando ele executa essa ação só no prazer de Krishna, isso aí é o que Prabhupada citou aqui. Sarupadi Vinirmuktan Taparat Tuena Nirvana. Essas atividades são atividades Rishikena, Rishikesha, Sevanam, Bhakti Uchati. É serviço devocional puro, porque é feito com o prazer do Senhor transcendental, do Senhor dos sentidos, e não com os sentidos dele próprio, o desfrute pessoal. Então, essa atividade aí, quando alguém se fixa em serviço devocional, coloca-se acima da plataforma material. Então, nessa plataforma, não existe posição nem superior nem inferior. O devoto simples, mais sincero, ele é tão transcendental quanto o devoto super erudito, avançado, que faz um serviço grandioso para Krishna, porque os dois estão na mesma plataforma transcendental. E se alguém se fixa assim e não cai em nenhuma circunstância, começou o serviço devocional, transcende-se os modos da natureza material, vontade, paixão e ignorância. Se não se cai em nenhuma circunstância, se mantém em transcendência, o resultado é que essa ação não gerou reação nenhuma, nem boa nem ruim. Essa ação é transcendental aos modos da natureza material. Então isso aí nem leva essa alma para um planeta celestial, que é uma prisão sofisticada, nem a mantém nos planetas intermediários, como a Terra, e muito menos se corre o risco de se cair numa cadeia mais rude, mais terrível, como os planetas inferiores, infernais. Está livre! Está livre! Por quê? Porque quem executa essa atividade e não se desvia, ele está entendendo que ele não é esse corpo, que ele é alma. Ele está agindo como alma. Drishta Evatmanishwari, fixo como alma. Completamente livre de designação. Sarvopadi Vinu Tanta Paratena Nirvana quer dizer isso aí, completamente livre de identificação. Que sou inteligente, que sou formado, que sou forte, que sou rico, que sou bonito, ou que sou fraco, que sou burro, que sou iletrado. Não tem nada a ver com nada
disso está situado, Drishta eva manishta, ele está fixo como alma. Atmanishta. Atmendriyapriti vanchadari barikam. Krishnendriyapriti jadari premanam. Fala o Shri Chaitanya Charitamrita. Então, alguém que age assim, não está identificado com o corpo, portanto, suas atividades não são atividades de desejos pessoais para satisfação dos seus próprios sentidos. Rishikena, Rishikesha, é para satisfazer os sentidos de Rishikesha, que é o Senhor dos sentidos. Essa atividade chama-se Rishikena, para satisfação do Rishikesha. Essas atividades são transcendentais. Rishikena, Rishikesha, Sevanam Bhakti Dutyate. Isso é serviço devocional puro. Essas atividades são chamadas de Dari Premanama, amor puro por Krishna, e não de luxúria. Atmendriyapriti Vanchadari Barikama. Atividades para si, seja sofisticada, seja sutil, seja grosseiro, o seu desfrute é chamado de luxúria. Atividade por prazer de Krishna é chamado de amor por Deus. Krishnendriyapriti. Itya, Dari Premanam. Isso é chamado de amor puro por Krishna. Então, a única posição segura é essa, e somos aconselhados a fazer isso. Abandonar as atividades materiais e executar atividades transcendentais. Atividades transcendentais são atividades por prazer dos sentidos transcendentais do Senhor Supremo, não por nosso. Então, quanto mais se avança nesse caminho, tanto mais se torna livre do cativeiro material. Se não cair em nenhuma circunstância, termina esse ciclo de existência já numa posição liberada, porque o serviço devocional ele já começa dessa posição liberada. O serviço devocional já é, Bhakti Yoga já é uma posição liberada. Então esse exercício constante de Bhakti, que já começa da posição liberada, mantém a pessoa no caminho da liberação, fortalece a alma no caminho da liberação e conclui-se o ciclo da existência material numa posição segura de liberação, onde no final da vida é possível voltar ao lar, voltar ao Supremo. Essa é a história aqui. Essa é a história. E claro que alguém que está nesse caminho é muito cuidadoso, né? Um devoto, ele é bem mais cuidadoso do que o Sr. Indra. Um devoto de verdade não vai fazer isso. Sequer. Por isso que na associação com devotos se chama as devotas de mãe, porque todo devoto vê a devota como uma mãe, como sua mãe. Ele não vai ficar desejando a mãe dele, não pode. Né? Não faz sentido isso. Então, o devoto tem todos esses cuidados com as etiquetas, o relacionamento entre devotos, entre Vaishnavas, Vaishnavis, e tem todo o cuidado também com outro perigo, que é esse aqui que o Prabhupada falou. Devido ao ato pecaminoso que constituiu o Raptar Mencita, todos os resultados de suas atividades piedosas foram destruídos. Por isso ele caiu do aeroplano, trespassado pela flecha que o Sr. Ramachandra lançou no seu peito. Da mesma maneira que, enquanto isso, qual é a serpente que não chora a morte de uma outra serpente? Aí todos os comparsas dele, oh não, o que aconteceu? Como pode? Tal? Como pode? Pode, porque com Deus ninguém pode. Não tem como se livrar da justiça divina. Não tem como. Então, se alguém ofende uma grande personalidade, especialmente a suprema personalidade de Deus, ele na selva torna-se a pessoa mais abominável, desprovida dos resultados de atividades piedosas.
Qualquer pessoa terá de cair como Ravana e outros demônios poderosos. Quer dizer, os demoninhos que não têm nem poder nenhum e acham que são alguma coisa. Então, por quê? Ofensa aos servos de Krishna, ofensa aos devotos, ofensa a Krishna, ao mestre espiritual, ofensa aos devotos, ofensa ao mestre espiritual. Krishna considera até mais grave do que ofendê-lo pessoalmente. Então, Ayushi, Anja, Shodharman, Lokamashi, Shandevacharhanti, Shreyansi, Savani, Punsamara, Batikrama. É o que fala esse verso do Srimad Bhagavatam. Distratou uma pessoa santa, ofendeu um Vaishnava, ofendeu Krishna, ofendeu a suprema personalidade de Deus, cometeu uma bobagem dessa, a primeira coisa é que já vai ter morte extemporânea, vai morrer antes do tempo. Pois perde todas as suas opulências que teria por karma, perde suas posses, perde a boa reputação e se torna um miserável, deplorável na rua da amargura, vira um trapo, um farrapo humano, por não saber respeitar as leis de Krishna, as etiquetas Vaishnavas, a ordem de Krishna, o próprio Krishna, o seu representante e seus servos amorosos, honestos, que são os devotos. Esse é o resultado de falta de inteligência, arrogância, ofensa, por orgulho, por estar com o seu lado demoníaco crescendo, crescendo. O demônio é castigado assim, pelas suas próprias atividades. Então aí, Ravana, vomitando sangue por suas 10 bocas, que ele tinha 10 cabeças, caía de seu aeroplano, assim como um homem piedoso cai dos planetas celestiais em direção à Terra, quando se esgotam os resultados de suas atividades piedosas. Mais claro do que isso, impossível, né? Deu para entender? Alguma dúvida, alguma pergunta? É orar e vigiar. Tem que ter muito cuidado na relação com devotos, tem que ter muito cuidado em observar as escrituras e obedecer à ordem de Krishna, senão estamos perdidos. Senão estamos perdidos, Krishna falou. Se agir de falso ego, Arjuna, é exatamente isso aqui, arrancará em Buddha. Prabhupada citou aqui o Parviteva Kriyananda. Confusa a alma espiritual que está sob a influência dos 3 modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, julga-se autora das atividades que de fato são executadas pela natureza, por ordem de Krishna. Tudo é feito pela natureza, por ordem de Krishna. Não tem ninguém fazendo nada, não, gente. Ninguém, a gente não faz nada. Karma Kartritve, Retro Prakriti Ujjate. É a natureza que está fazendo tudo por ordem de Krishna. É a natureza, a gente não faz nada. A única coisa que a gente pode fazer é isso: melhorar a nossa posição dentro desse universo cósmico material ou piorar. Purusha é a alma. Purusha Shuka Dukkha. Bhakti Retrutyate. A gente pode fazer avanço tendo uma vida mais feliz, mais sossegada, mais próspera, mais pacífica, por sermos sensatos, por nos situarmos na bondade, por buscarmos a bondade pura. Purusha Shuka, pode ser feliz, ou pode ser Dukkha, ou pode se degradar até esse ponto de ofender um Vaishnava, ofender Krishna, ofender as Escrituras, ofender o Santo Nome e cair numa posição de um verme no excremento. Isso é Dukkha, Purusha Shuka Dukkha. A única coisa que a alma faz é ser a causa da sua prosperidade real, do seu avanço ou da sua degradação. Mais nada. Porque o resto tudo é feito pela
pela natureza material, tem um controlador que ordena e a natureza material conserva, submissa de Krishna age. É só isso. Mais nada. Mais nada. Todas as glórias sejam para Shila Prabhupada. Shila Prabhupada aqui. Jai.